Já sentiu aquele arrepio na nuca, como se alguém estivesse te observando, mesmo estando completamente sozinho? Ou acordou no meio da noite com a certeza absoluta de que tinha alguém no quarto, mas não havia ninguém lá? Pois é, não é só você. E o mais assustador, talvez você realmente não estivesse sozinho. Aquela sensação de peso que não te deixa levantar da cama pela manhã. O pensamento sombrio que invade sua mente do nada, mesmo num dia feliz. A irritação inexplicável com pessoas que você ama, sem motivo aparente. Não, isso não é apenas cansaço ou estresse. Pode ser algo muito mais profundo e perturbador. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem estar sempre cansadas, por mais que durmam? Por que certas famílias vivem em constante conflito, como se uma nuvem negra pairasse sobre a casa? Por que alguns lugares nos deixam instantaneamente desconfortáveis, com vontade de sair correndo? Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, forças invisíveis podem estar influenciando seus pensamentos, suas emoções e suas decisões. Não estou falando de teorias da conspiração ou histórias de terror. Estou falando de uma realidade espiritual que Chico Xavier, o maior médium brasileiro de todos os tempos, alertou por décadas: a presença de obsessores em nossas vidas. Hoje, vou revelar os 7 sinais que Chico Xavier identificou como indicadores da presença de obsessores ao nosso redor. Sinais que você provavelmente está experimentando neste momento, sem nem perceber. E o mais importante, vou te mostrar o que fazer para se proteger e libertar dessas influências negativas. Você consegue se lembrar da última vez que se sentiu completamente em paz? Completamente livre de pensamentos negativos, de medos irracionais, de sensações estranhas? Se está difícil lembrar, este vídeo pode mudar sua vida hoje mesmo. Maria de Curitiba não conseguia dormir há meses. Pedro, do Rio de Janeiro, perdia a paciência com o filho de 5 anos, sem motivo. Luciana, de Belo Horizonte, tinha pesadelos recorrentes com a mesma figura sombria. Todos eles descobriram que não era coincidência, e depois do que vou compartilhar hoje, suas vidas nunca mais foram as mesmas. Antes de continuarmos, quero saber até onde esta mensagem urgente está chegando. Comente de qual cidade ou país você está assistindo este vídeo. Sua participação pode salvar vidas de pessoas que precisam ouvir esta mensagem na sua região. A espiritualidade funciona de formas misteriosas, e você pode ser o instrumento para ajudar alguém que está sofrendo neste momento. O que vou compartilhar hoje não são teorias ou especulações. São décadas de observações e ensinamentos de Chico Xavier, consolidados em conhecimento prático, que pode transformar sua realidade espiritual. E para entender a gravidade do assunto, primeiro precisamos entender exatamente o que são esses obsessores e como eles se aproximam de nós. Mas afinal, o que são esses obsessores que tanto falamos? Não são demônios ou monstros saídos de filmes de terror. Segundo os ensinamentos de Chico Xavier, obsessores são simplesmente espíritos como nós, que já viveram na Terra, mas que após a morte física, permaneceram presos a sentimentos de raiva, vingança, apego ou dor. São almas em sofrimento que, sem perceber o próprio estado, acabam se ligando a pessoas encarnadas que vibram na mesma frequência emocional. Pense nisso como uma estação de rádio. Você só sintoniza aquilo que está na mesma frequência do seu aparelho. Da mesma forma, você só atrai para perto de si aqueles espíritos que vibram no mesmo comprimento de onda que você. Se você cultiva pensamentos de raiva constante, atrai espíritos que também vivem nesse padrão. Se você alimenta vícios, atrai aqueles que ainda estão presos a esses mesmos vícios, e isso é muito mais comum do que imaginamos. Estudos espirituais baseados em centenas de relatos mediúnicos indicam que aproximadamente 7 em cada 10 pessoas sofrem algum tipo de influência obsessiva sem sequer perceber. Pense nos seus amigos e familiares. Em um grupo de 10, 7 podem estar sendo influenciados neste exato momento. O mais surpreendente é que a ciência moderna tem chegado a conclusões semelhantes, mesmo que por caminhos diferentes. Psicólogos e neurocientistas,
estudam fenômenos como pensamentos intrusivos, comportamentos compulsivos e padrões emocionais negativos recorrentes. A diferença é apenas na explicação da origem. Onde a ciência vê apenas química cerebral, a espiritualidade enxerga a influência de consciências externas. Dr. Ricardo Monesi, pesquisador da Unifesp, conduziu estudos sobre estados alterados de consciência e percebeu que muitos pacientes relatavam sensações de invasão mental, mesmo sem qualquer diagnóstico psiquiátrico. A explicação espiritual seria exatamente esta: a influência de obsessores. Ana, uma professora de 42 anos, ignorou todos os sinais por anos. Começou com pequenas irritações inexplicáveis, depois insônia, cansaço crônico, até que os relacionamentos começaram a desmoronar. Amigos se afastaram, o casamento acabou e ela perdeu o emprego. Quando finalmente buscou ajuda espiritual, descobriu-se que uma entidade, ligada a ela por desavenças de vidas passadas, vinha sugando sua energia e influenciando suas decisões por quase uma década. Se eu soubesse antes, teria poupado anos de sofrimento, relatou Ana, após passar pelo processo de desobsessão. O mais importante é entender que esses obsessores não agem dessa forma por maldade intrínseca. Eles próprios são almas em sofrimento, presas em padrões negativos, muitas vezes sem consciência do mal que causam. Compreender isso nos ajuda a desenvolver compaixão, em vez de medo. Mas como saber se você está sendo influenciado? Como identificar os sinais antes que sua vida comece a desmoronar, como aconteceu com Ana? Existem 7 sinais principais que Chico Xavier nos ensinou a reconhecer. E o primeiro deles é tão comum que muita gente confunde com simples estresse do dia a dia. O primeiro sinal, e talvez o mais comum, é aquele cansaço que parece não ter fim. Você dorme 8, 9 até 10 horas por noite e ainda assim acorda como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Toma café, energético, vitaminas e nada parece resolver. A sensação é de estar carregando o mundo nas costas, mesmo quando suas responsabilidades não mudaram. Mas como diferenciar o cansaço normal da vida agitada moderna daquele causado por influências espirituais? Existe uma diferença crucial. O cansaço comum melhora com descanso e mudança de rotina. Já o cansaço de origem obsessiva tem algumas características peculiares. Ele costuma ser mais intenso ao acordar, mesmo após uma noite de sono aparentemente tranquila, piora em determinados ambientes ou perto de certas pessoas, e vem acompanhado de uma sensação de peso, principalmente na região dos ombros e da nuca. Você já se pegou dizendo: "Não sei o que está acontecendo comigo, estou sempre cansado"? Ou "Parece que algo está sugando minha energia"? Não é apenas uma expressão. Pode ser literalmente o que está acontecendo. Segundo Chico Xavier explicava, os obsessores se ligam ao nosso campo energético, ou perispírito, como é chamado na doutrina espírita, e literalmente absorvem nossa energia vital. É como se você estivesse com um vazamento energético constante. Imagine uma bateria que nunca carrega completamente porque está com um curto-circuito. Essa é você, sob influência obsessiva. Essa conexão geralmente acontece pela nuca ou pelos chakras superiores, como ensinam os mentores espirituais. É por isso que muitas pessoas relatam aquela sensação de peso ou formigamento na região do pescoço e dos ombros quando estão sob influência negativa. Seu corpo está tentando te alertar. Pause o vídeo agora mesmo e faça esta pergunta a si mesmo: eu acordo mais cansado do que quando fui dormir? Tenho sensação de peso na nuca ou nos ombros com frequência? Meu cansaço some inexplicavelmente em certos lugares e volta em outros? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, preste muita atenção ao restante deste vídeo. Fernanda, uma enfermeira de 36 anos de São Paulo, vivia à base de energéticos e analgésicos. Consultou diversos médicos, fez exames de sangue, checou tireoide, hormônios, tudo normal. A conclusão médica? É só estresse. Mas o cansaço era tão debilitante que ela mal conseguia trabalhar. Após participar de um trabalho espiritual, descobriu-se que uma entidade,
ligada a ela por um relacionamento conturbado de outra vida, estava drenando sua energia há anos. Depois do tratamento espiritual adequado, Fernanda relata: foi como se alguém tirasse uma mochila de 50 quilos das minhas costas. Nunca mais precisei de energéticos e voltei a ter disposição para viver. Mas esse é apenas o primeiro sinal. O segundo é ainda mais perturbador, porque afeta diretamente nossa mente e nossos pensamentos, fazendo-nos questionar até mesmo nossa sanidade. O segundo sinal é algo que quase todos experimentamos em algum momento. Pensamentos repetitivos e obsessivos que simplesmente não vão embora. Você já se pegou preso em um loop mental? Aquela preocupação que não te deixa dormir, aquela frase negativa que fica ecoando na sua cabeça como um disco arranhado, aquela cena traumática que sua mente insiste em reviver? E se eu perder meu emprego? Nunca vou conseguir pagar essas dívidas. Ele provavelmente não me ama mais. Sou um fracasso e nunca vou realizar nada na vida. Esses pensamentos chegam como invasores, sem convite. E o pior, não vão embora quando você pede. Você tenta afastá-los, mas é como se tivessem vida própria. E talvez realmente tenham. Chico Xavier revelou em uma de suas mais profundas lições: os pensamentos são coisas, são formas que viajam de mente a mente e podem ser enviados e recebidos como mensagens. Quando uma mente encarnada está fragilizada, torna-se receptiva a pensamentos externos. O obsessor, muitas vezes, não precisa fazer mais do que plantar uma ideia negativa. A própria mente da pessoa se encarrega de regá-la e fazê-la crescer. O mecanismo é assustadoramente simples. O obsessor identifica nossas vulnerabilidades emocionais, seja insegurança, ciúme, medo ou qualquer outra emoção negativa, e amplifica esses sentimentos. Começa com um sussurro, uma sugestão sutil, que nossa mente rapidamente adota como própria. E então entramos em um ciclo vicioso. Quanto mais alimentamos esses pensamentos com nossa energia emocional, mais fortes eles ficam. E mais o obsessor se fortalece. É como uma infecção mental. Um pensamento estranho é implantado e logo toma conta de tudo. Você já notou como sua mente pode começar o dia bem e, de repente, sem motivo aparente, mergulhar em um redemoinho de negatividade? Como se alguém tivesse mudado o canal do seu cérebro. Faça agora um exercício rápido. Identifique um pensamento negativo que se repete constantemente em sua mente. Algo que você sabe que não é saudável, mas parece impossível de controlar. Agora pergunte a si mesmo: este pensamento realmente parece meu? Ele me ajuda de alguma forma? Ele tem a minha voz interior ou parece vir de outro lugar? Muitas vezes, ao fazer este questionamento honesto, percebemos que esses pensamentos têm uma assinatura energética diferente da nossa. Esse padrão de pensamentos obsessivos afeta todas as áreas da vida. No trabalho, causa procrastinação e falta de foco. Nos relacionamentos, gera desconfiança e conflitos desnecessários. Na saúde, provoca insônia, ansiedade e até manifestações físicas, como dores de cabeça e problemas digestivos. Estudos recentes mostram que pensamentos negativos recorrentes podem até comprometer o sistema imunológico, tornando-nos mais vulneráveis a doenças. Roberto, um empresário bem-sucedido, começou a ter pensamentos constantes de fracasso e ruína financeira, mesmo quando seus negócios iam bem. Esses pensamentos o levaram a tomar decisões irracionais que quase destruíram sua empresa. Em um trabalho espiritual, descobriu-se que um antigo sócio desencarnado, que guardava mágoas do passado, estava influenciando suas decisões através desses pensamentos negativos. Após o tratamento espiritual, Roberto relatou: foi como sair de uma névoa mental. De repente, consegui ver claramente de novo. Mas esses pensamentos não afetam apenas nossa mente. Eles começam a envenenar nossos relacionamentos, levando ao terceiro sinal: conflitos constantes e inexplicáveis. O terceiro sinal que revela a presença de obsessores é quando seus relacionamentos começam a desmoronar sem motivo aparente. Você já viveu alguma dessas situações? Discussões explosivas por motivos insignificantes,
mal-entendidos constantes, onde cada palavra é interpretada da pior forma possível. Aquela sensação de que está andando em campo minado com pessoas que antes eram próximas. Você chega em casa cansado, alguém faz um comentário simples, e de repente você explode em uma raiva que nem sabia que estava sentindo. Ou pior, você acorda bem, disposto a ter um dia tranquilo, mas em minutos se vê envolvido em uma discussão que parece ter surgido do nada. Casais que antes se amavam profundamente começam a se estranhar. Amizades de anos se desfazem por desentendimentos bobos. Famílias inteiras param de se falar por motivos que, vistos de fora, parecem completamente desproporcionais. Esta é uma das estratégias mais eficazes dos obsessores: atacar nossos vínculos afetivos. Eles sabem que nossos relacionamentos são fontes de força e equilíbrio, então trabalham ativamente para destruí-los. Como fazem isso? Amplificando pequenas irritações, distorcendo o que ouvimos, sugestionando interpretações negativas e, principalmente, estimulando nossos pontos fracos emocionais. É como se houvesse um intérprete malicioso entre você e a outra pessoa, traduzindo erroneamente tudo o que é dito. Um simples "você está bem" pode ser recebido como uma crítica. Um pedido de ajuda pode soar como uma imposição. E antes que perceba, você está em guerra com pessoas que ama, sem entender como chegou ali. Chico Xavier nos deixou um ensinamento poderoso sobre isso. Quando dois corações em desavença se encontram, raramente estão sozinhos. Entre eles, invisíveis aos olhos físicos, mas não ao sentimento, estão aqueles que se alimentam da discórdia e do ódio. Quanto mais intensa a ligação afetiva, mais vulnerável ela se torna aos ataques espirituais, pois o amor é a maior força transformadora e, portanto, o alvo preferencial daqueles que resistem à evolução. Como detectar se seus conflitos têm influência obsessiva? Observe os padrões. As discussões começam subitamente, sem provocação real. Vocês discutem sempre sobre os mesmos assuntos, como se estivessem presos em um loop. Você sente uma raiva ou irritação desproporcional que não condiz com sua personalidade habitual. Há ambientes ou situações específicas onde os conflitos sempre pioram. Se você respondeu sim a qualquer dessas perguntas, pode haver mais que simples incompatibilidades humanas em jogo. Marcela e João, casados há 15 anos, começaram a ter brigas terríveis sem motivo aparente. O casamento que todos invejavam estava à beira do colapso. Durante uma consulta espiritual, descobriu-se que uma entidade ligada a João em vidas passadas, que nutria ciúmes de sua felicidade atual, estava se colocando entre o casal, sugestionando pensamentos negativos a ambos. Após um trabalho de desobsessão e conscientização, as brigas cessaram quase que imediatamente. Era como se um terceiro estivesse em nosso casamento, envenenando tudo, relatou Marcela. Pense em alguém com quem você tem conflitos constantes e inexplicáveis. Este vídeo pode ajudar essa pessoa a entender o que pode estar acontecendo. Comente "Vou ajudar" se você pretende compartilhar esta mensagem com alguém que precisa. Às vezes, a informação certa no momento certo pode salvar um relacionamento importante. Enquanto os relacionamentos se deterioram, outro sinal começa a se manifestar. A sensação de estar preso, incapaz de avançar na vida, como se uma força invisível estivesse te segurando. O quarto sinal é aquela sensação angustiante de estar completamente preso, como se sua vida estivesse em modo de espera. Você já sentiu como se estivesse nadando contra a correnteza? Como se, não importa o quanto se esforce, você sempre volte ao mesmo ponto. É como estar em um carro com o freio de mão puxado. Você acelera, o motor ruge, mas não sai do lugar. Essa estagnação se manifesta em várias áreas. Projetos que nunca saem do papel, oportunidades que surgem e desaparecem inexplicavelmente, a sensação de que todos ao seu redor estão avançando enquanto você permanece parado. Você faz planos, estabelece metas, toma iniciativas, mas alguma força misteriosa parece sabotar seus esforços constantemente. É como se você estivesse preso em um labirinto invisível. Cada vez que encontra uma saída, novas paredes aparecem.
ou como um pássaro que bate repetidamente contra um vidro transparente, sem entender o que está impedindo seu voo. Esta é uma das táticas mais sofisticadas dos obsessores: criar um campo de estagnação ao redor de uma pessoa. Eles não querem apenas causar sofrimento momentâneo, querem impedir seu crescimento espiritual a longo prazo. Segundo os ensinamentos espíritas, os obsessores temem nosso progresso porque isso significa que nos afastaremos das frequências vibratórias mais baixas, onde eles ainda se encontram. Na doutrina espírita, existe a lei do progresso, que estabelece que todos os espíritos estão destinados a evoluir continuamente. Quando estamos encarnados, essa evolução deve ocorrer através de experiências, aprendizados e superações. Os obsessores, estagnados em seu próprio progresso, trabalham ativamente para manter outros espíritos, encarnados ou não, na mesma condição de paralisia evolutiva. Chico Xavier documentou diversos casos de pessoas que viviam essa paralisia existencial. Um dos mais impressionantes foi o de um jovem médico que, apesar de brilhante, não conseguia avançar na carreira nem consolidar relacionamentos. Após um processo de desobsessão, descobriu-se que um grupo de espíritos, ligados a ele por dívidas de vidas passadas, bloqueava sistematicamente seus avanços. Após a liberação desses vínculos, escreveu Chico, foi como se as comportas de uma represa se abrissem. Toda a energia represada por anos começou a fluir naturalmente. E em poucos meses, sua vida transformou-se completamente. Faça agora uma verificação rápida em sua própria vida. Você se identifica com algum destes pontos? Sente que está sempre recomeçando do zero, sem conseguir acumular progressos? Experimenta coincidências negativas frequentes que sabotam seus planos. Tem ideias e inspirações que rapidamente se apagam sem explicação. Sente-se desmotivado exatamente quando está prestes a dar um passo importante. Percebe padrões repetitivos de fracasso, sempre pelos mesmos motivos. Tem a sensação de que não é merecedor de avançar ou ser feliz. Se você se identificou com 3 ou mais desses pontos, há grandes chances de que influências obsessivas estejam atuando para manter você em estado de estagnação. Teresa, uma artista talentosa, passava por ciclos constantes de inspiração seguidos de bloqueios criativos devastadores. Era como se alguém desligasse um interruptor na minha mente, descreveu. Após identificar e tratar a influência obsessiva, seus talentos floresceram sem interrupções. Mas por que certos obsessores escolhem determinadas pessoas? Isso nos leva ao quinto sinal, a atração inexplicável por ambientes e situações negativas que alimentam esse ciclo vicioso. O quinto sinal é talvez o mais perigoso, porque cria um ciclo de autossabotagem, a atração inexplicável por ambientes e situações negativas. Você já se pegou voltando repetidamente a lugares que não te fazem bem? Ou mantendo amizades que te deixam esgotado energeticamente? Ou ainda, sentindo-se estranhamente atraído por comportamentos autodestrutivos que sua mente consciente sabe que deve evitar? São situações cotidianas como sentir-se compelido a frequentar bares onde sempre saem brigas, não conseguir se afastar de pessoas manipuladoras mesmo sabendo que são tóxicas, ser atraído por grupos onde há fofocas e críticas constantes, voltar a vícios que você já havia superado, ou aquela vontade inexplicável de assistir conteúdos violentos ou degradantes, mesmo sentindo-se mal depois. É como se algo dentro de você buscasse essas situações, mesmo contra sua vontade consciente. Como um viciado que sabe que está se prejudicando, mas não consegue parar. O mecanismo espiritual por trás disso é o que a doutrina espírita chama de lei de sintonia vibratória. Semelhante atrai semelhante, não apenas no plano físico, mas principalmente no espiritual. Quando estamos sob influência obsessiva, somos sutilmente conduzidos a ambientes e situações que mantêm nossa frequência vibratória baixa, exatamente onde os obsessores conseguem manter sua influência sobre nós. É um círculo vicioso perfeito. O obsessor influencia a pessoa a buscar ambientes negativos. Esses ambientes baixam ainda mais sua vibração, o que facilita maior influência obsessiva e assim por diante.
Como diz o ditado espiritual, você atrai o que você vibra e vibra no que você se concentra. Um ensinamento pouco divulgado de Chico Xavier revela algo surpreendente. Os obsessores raramente conseguem influenciar diretamente nossas grandes decisões. Em vez disso, eles trabalham nas pequenas escolhas diárias: que música ouvimos, que programas assistimos, que lugares frequentamos, que conversas mantemos. São essas pequenas escolhas que, somadas, determinam nossa sintonia vibratória e, consequentemente, nossas companhias espirituais. Faça agora uma reflexão sincera. Quais ambientes, pessoas ou atividades te deixam com a energia drenada, mas você continua buscando mesmo assim? Quais hábitos você mantém, mesmo sabendo que te prejudicam? Existe algum comportamento autodestrutivo que parece ter vida própria, que você repete mesmo prometendo a si mesmo que vai parar? Quando identificamos esses padrões, começamos a recuperar nosso poder de escolha. O primeiro passo para se libertar é reconhecer as correntes que nos prendem. Carlos era um homem de família exemplar durante a semana, mas aos finais de semana sentia uma compulsão inexplicável de frequentar ambientes de jogo e bebida, retornando para casa arrasado e arrependido. Após um tratamento espiritual, descobriu-se que um espírito ligado a ele por vícios de outra encarnação o influenciava nesses momentos. Era como se eu tivesse duas personalidades, relatou Carlos após se libertar dessa influência. Agora sei que aqueles impulsos nunca foram realmente meus. Enquanto somos atraídos para esses ambientes negativos durante o dia, à noite outra manifestação surge. Distúrbios do sono e pesadelos recorrentes, o sexto sinal de que obsessores podem estar ao seu redor. O sétimo e último sinal é também o mais grave: o desânimo espiritual e a perda gradual da fé. Este sinal é particularmente preocupante porque representa o objetivo final dos processos obsessivos: afastar a pessoa de sua conexão com o divino, de sua espiritualidade, da luz que naturalmente a protegeria. É como um apagão da alma. Você já sentiu que suas preces parecem bater num teto invisível? Como se de repente o universo tivesse ficado surdo aos seus pedidos. Ou pior, começou a questionar se existe mesmo algo além desta vida, quando antes tinha certeza disso. Este desânimo espiritual é diferente de um questionamento filosófico saudável. É uma sensação de vazio, de abandono, como se um véu escuro tivesse sido colocado entre você e o mundo espiritual. Orações que antes traziam conforto tornam-se palavras vazias. Templos e igrejas que antes transmitiam paz agora parecem apenas edifícios comuns. Práticas espirituais que fortaleciam agora parecem sem sentido. Esta é a estratégia final dos obsessores. Eles sabem que a fé e a conexão espiritual são nossas maiores proteções naturais. Ao induzir o desânimo espiritual, eles removem o escudo mais poderoso que possuímos. É como convencer um guerreiro a abandonar sua armadura antes da batalha. Chico Xavier deixou uma mensagem poderosa sobre esse momento sombrio. O maior triunfo das sombras não é causar sofrimento, mas fazer com que duvidemos da luz. Quando a fé vacila, não é sinal de que Deus se afastou, mas de que forças contrárias estão trabalhando arduamente para cortar nossa conexão com Ele. Paradoxalmente, é quando mais duvidamos que devemos mais firmemente buscar reconexão, pois essa dúvida raramente vem de dentro, é plantada de fora para dentro. Como identificar esse afastamento espiritual ainda em seus estágios iniciais? Observe sinais sutis: a preguiça repentina para suas práticas espirituais habituais, a irritação inexplicável durante momentos de oração ou meditação, pensamentos como "isso não funciona mesmo" surgindo durante suas tentativas de conexão, sonolência repentina ao tentar ler textos espirituais, ou a sensação de que não vale a pena buscar ajuda espiritual. Esses pequenos sinais, quando ignorados, evoluem gradualmente para um completo afastamento espiritual, deixando a pessoa vulnerável e desprotegida. Antônio, um homem de fé inabalável durante toda a vida, começou a sentir um vazio inexplicável em suas práticas espirituais. Gradualmente,
Abandonou suas orações, parou de frequentar sua comunidade religiosa e entrou em profunda depressão. Amigos, preocupados com essa mudança radical, o levaram a um centro espírita. Lá descobriu-se que uma entidade, que em vida havia sido uma pessoa amargurada com questões religiosas, havia se aproximado com o único objetivo de afastá-lo de sua fé. Após um trabalho espiritual intenso, Antônio relatou: "Foi como se um nevoeiro se dissipasse. Não apenas recuperei minha fé, mas ela voltou mais forte e mais lúcida do que nunca. Agora entendo que o momento de maior escuridão era apenas o anúncio da alvorada que estava por vir." Agora que conhecemos os 7 sinais, surge a pergunta fundamental: o que podemos fazer para nos proteger e nos libertar dessas influências negativas? Existem soluções práticas que podem ser implementadas imediatamente. Reconhecer os sinais é apenas o primeiro passo. Agora precisamos agir para nos protegermos e, se necessário, nos libertarmos dessas influências. Vou compartilhar um plano de ação imediato, que você pode começar hoje mesmo, baseado nos ensinamentos de Chico Xavier e na doutrina espírita. Aqui estão os 5 passos essenciais para iniciar sua proteção imediatamente. Vigilância mental constante. Comece a observar seus pensamentos como um vigilante observaria uma casa. Quando um pensamento negativo surgir, questione-o imediatamente. Este pensamento é realmente meu? Ele me beneficia de alguma forma? Esta simples pausa e questionamento já quebra o padrão automático de aceitação. Renovação energética. Diária. Reserve 10 minutos pela manhã e 10 minutos à noite para uma prática de limpeza energética. Respire profundamente, visualizando luz entrando por sua cabeça e descendo até os pés, expulsando toda a energia negativa. Chico Xavier recomendava a cor azul clara para proteção e a dourada para renovação. Elevação vibratória. Crie diariamente momentos de elevação através da prática do bem, da gratidão consciente e do contato com a natureza. Chico ensinava que a melhor defesa contra as trevas não é lutar contra elas, mas acender luzes. Reforma íntima. Identifique e trabalhe seus pontos fracos emocionais, rancores, mágoas, ciúmes, orgulho, pois são estes que servem de portas para a influência obsessiva. A transformação moral é a proteção mais poderosa e duradoura. Conexão espiritual consciente. Estabeleça uma rotina de conexão com o divino, seja através da oração, meditação ou qualquer prática que ressoe com sua fé pessoal. O importante é que seja uma prática sincera, não mecânica. Chico Xavier ensinou técnicas específicas de oração protetora que você pode praticar. Uma delas é o que ele chamava de oração ativa. Não apenas recitar palavras, mas sentir intensamente cada palavra pronunciada, visualizando-se envolvido em luz enquanto ora. Ele recomendava sempre iniciar agradecendo, mesmo nas situações difíceis, pois a gratidão eleva instantaneamente nossa frequência vibratória. Outra prática fundamental é a higiene mental diária. Assim como tomamos banho para limpar o corpo físico, nossos pensamentos também precisam de limpeza regular. Reserve momentos ao longo do dia para desintoxicar sua mente. Faça pausas de 2 minutos a cada 2 horas para respirar e resetar os pensamentos. Alimente sua mente com conteúdos elevados, músicas harmoniosas, leituras edificantes. Pratique o jejum de negatividade. Estabeleça períodos sem notícias negativas, fofocas ou reclamações. Antes de dormir, faça uma revisão mental do dia, liberando conscientemente as energias de situações tensas. Seu ambiente doméstico também influencia diretamente sua proteção espiritual. Transforme seu lar em um santuário energético. Mantenha a casa limpa e organizada. A desorganização física retém energias estagnadas. Abra janelas diariamente para a renovação energética. Use plantas naturais, especialmente as de folhas pontiagudas, que funcionam como filtros energéticos. Evite acúmulo de objetos quebrados ou sem uso. Crie um pequeno espaço dedicado à sua prática espiritual. Para casos mais graves de obsessão,
é importante saber quando buscar ajuda especializada. Considere procurar auxílio se os sintomas persistirem ou piorarem, mesmo após suas práticas de proteção. Houver manifestações físicas intensas, doenças sem causa aparente, dores persistentes. Ocorrerem alterações bruscas de personalidade ou comportamento. Surgir ideação autodestrutiva. Centros espíritas sérios oferecem trabalhos de desobsessão e orientação espiritual gratuita. Grupos de oração e comunidades religiosas também podem ser fontes de apoio e proteção coletiva. Luciana sofria de uma obsessão tão grave que médicos chegaram a sugerir internação psiquiátrica. Ao implementar estas práticas e buscar tratamento espiritual adequado, em apenas 3 meses estava completamente transformada. Aprendi que a libertação não é instantânea, é um processo. Cada pequeno passo diário me levou a uma enorme transformação, compartilhou emocionada. Chegamos agora ao momento de amarrar todos esses ensinamentos e compreender como podemos seguir adiante, livres e protegidos. Chegamos ao fim desta jornada de descoberta espiritual, mas na verdade, este é apenas o começo de sua transformação. Vamos recapitular brevemente o que aprendemos hoje. Os 7 sinais que indicam a presença de obsessores ao seu redor. Sinais que Chico Xavier nos ensinou a reconhecer e enfrentar. Primeiro, aquele cansaço inexplicável que permanece mesmo após o descanso, sugando sua energia vital. Segundo, os pensamentos repetitivos e obsessivos, que parecem ter vida própria, invadindo sua mente nos momentos mais inesperados. Terceiro, os conflitos frequentes e inexplicáveis em seus relacionamentos, como se algo estivesse constantemente semeando discórdia. Quarto, a sensação de estagnação e paralisia, como se uma força invisível estivesse impedindo seu progresso. Quinto, a atração por ambientes e situações negativas que só alimentam esse ciclo destrutivo. Sexto, os distúrbios do sono e pesadelos recorrentes, transformando suas noites em momentos de terror. E, finalmente, o sétimo e mais grave, o desânimo espiritual e a perda gradual da fé, afastando-o da luz que naturalmente o protegeria. Para cada um desses sinais existe um caminho de libertação. A vigilância mental, a renovação energética diária, a elevação vibratória através de boas ações, a reforma íntima trabalhando nossos pontos fracos e a conexão espiritual sincera e constante. Estas práticas, quando realizadas com persistência e fé genuína, formam um escudo protetor cada vez mais forte ao seu redor. Lembre-se, você nunca está sozinho nessa jornada. Por mais que os obsessores tentem isolá-lo, existem muito mais espíritos de luz dispostos a ajudar do que entidades perturbadoras querendo prejudicar. A espiritualidade superior sempre atende aos chamados sinceros de auxílio. Como Chico Xavier dizia, nenhuma noite é longa demais para que não seja seguida pelo amanhecer. Nos próximos vídeos, aprofundaremos ainda mais esses conhecimentos. Falaremos sobre como identificar suas vulnerabilidades espirituais específicas, técnicas avançadas de proteção energética e como transformar antigas dívidas espirituais em oportunidades de crescimento. Também compartilharemos histórias reais de superação e libertação que vão inspirar sua própria jornada. Se este vídeo ressoou com sua alma, se você identificou algum desses sinais em sua vida ou na vida de alguém querido, faça algo que pode parecer simples, mas tem um poder imenso. Escreva nos comentários "Eu reconheci" e compartilhe qual sinal mais te impactou. Seu testemunho pode ser exatamente a luz que outra pessoa precisava encontrar hoje. Às vezes, saber que não estamos sozinhos em nossas lutas é o primeiro passo para a cura. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais orientações espirituais que podem transformar sua jornada terrena. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir esta mensagem. Você pode estar sendo o instrumento da espiritualidade para ajudar essa pessoa. Que a luz divina sempre ilumine seu caminho, que seus passos sejam guiados por mentores de luz e que a paz de Cristo envolva seu coração e sua mente. Você é mais forte do que imagina,
mais amado do que percebe e mais protegido do que sente. Até nosso próximo encontro espiritual, fique na paz de Deus.